Oi, oi! Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou Jaqueline Pickler e hoje eu trouxe mais uma recomendação de leitura aqui para o canal, que é Pontos de Reflexão, Uma Decisão Muda Tudo, do autor Flávio Augusto da Silva, um brasileiro com uma história surpreendente, super incrível. Vale a pena conhecer. Se você não conhece, fica nesse vídeo até o final que você vai saber um pouquinho mais. Bora? Bom, e quem é Flávio Augusto da Silva? Ele é um brasileiro casado com Luciana, um grande empresário. Ele até já foi reconhecido no Brasil como um dos maiores líderes e ele é proprietário da WhatsApp, do meusucesso.com e também é o criador do Geração de Valor. Aqui em casa a gente gosta bastante de ouvir os podcasts, muitas palestras que ele dá também, a gente sempre gosta de estar acompanhando. E esse livro, Pontos de Inflexão, aqui conta basicamente a história dele, né? Conta os pontos que foram decisivos na vida dele, decisivos para levar até onde ele está hoje. Ele também é autor de 3 outros livros, que são esses aqui, Geração de Valor 1, 2 e o 3. Esse aqui já é mais no sentido motivacional, né? Um conjunto de postagens que ele sempre compartilhou no Facebook, no Instagram. Tem bastante desenhos e pinturas também. É um conteúdo, assim, muito legal. Eu vou trazer uma hora em outro vídeo esses livros aqui. E este, né, que eu vou falar hoje, ele é basicamente a história dele, o texto corrido. O livro é dividido em 10 capítulos. O primeiro fala o clique da autoconfiança, o segundo, o bico, o terceiro, eu não vou contratar você, o quarto, larguei $7.000 por mês, o quinto, quando quase quebrei, o sexto, a saga da gestão à distância, o sétimo, disse não para 200 milhões de reais, o oitavo, eu sou GV, o nono, virei cartola nos Estados Unidos, o décimo, minha filha voltou para casa. E por fim, o eterno recomeço. Eu escolhi aqui para trazer no vídeo falar sobre o clique da autoconfiança, o bico e eu não vou contratar você, que já vai dar uma boa ideia de como que é o livro e como que é a história, o início da história dele. Ele começa o livro questionando se temos livre arbítrio ou se somos presos a roteiros pré-definidos. Ele também fala que essa questão é discutida por vertentes filosóficas ou religiosas, mas aqui no livro ele trata das experiências dele, da vida dele. Ele nos faz pensar que no nosso dia a dia a gente toma centenas, talvez milhares de decisões. Algumas são corriqueiras, mas muitas outras são fundamentais. E são essas decisões que mudam a nossa rota, a nossa direção, é que ele dá o nome de ponto de inflexão. No capítulo 1º, que tem o título O Clique da Autoconfiança, ele fala que quando estava na 8ª série, ele falou para a mãe dele que ele queria entrar na Marinha. Para isso, a mãe dele transferiu ele da escola pública para uma outra escola que tinha um cursinho preparatório e era pago com 100% do salário dela, da mãe dele, né, que era professora de escola pública também lá no Rio de Janeiro. E ali ele estudou muito, mas ele já percebeu a diferença, né, o nível de exigência, vamos dizer assim, da escola anterior para a que ele foi. E no final do ano ele fez a prova. Só que ele foi reprovado. E ali era uma decisão que ele ia tomar. Ou ele ia continuar para o ensino médio, né? Da 8ª ia para o ensino médio normal, seguir o fluxo normal, né? Ou ele ia persistir para entrar no colégio naval. E foi o que ele fez. No outro ano, ele novamente estudou no cursinho preparatório e também foi pago novamente com 100% do salário da mãe dele. E ali ele se dedicou muito, 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 muito. E ele fala também que tinha que pegar ônibus muito tempo, que tinha que ficar indo e voltando dentro do ônibus. Mas, infelizmente, ele, vamos dizer,
bateu na trave, não conseguiu ser aprovado novamente. E ele conversou então com o pai dele, com a mãe dele, o que ele queria fazer, né? A decisão dele novamente foi de persistir, porque ali ele estava confiante, né, que ele ia conseguir na próxima vez que fosse fazer. E ele não seguiu o ensino médio, no caso ele ficou só estudando para fazer esse concurso para entrar no colégio naval. E pelo terceiro ano consecutivo ele estudou, e ali ele disse que foi um ano bem intenso mesmo de estudo. E ele fez a prova, né, pela terceira vez, e ele foi aprovado. Em 1988, o Flávio entra pelos portões do Colégio Naval, mas não demorou 24 horas para ele perceber, para ele duvidar daquilo que para ele era uma certeza, que era a carreira na Marinha. Em resumo, ele não se adaptou, mas ele não desistiu, ele continuou, mesmo com aquela insatisfação. Mas no final do ano, o Colégio Naval convidou o Flávio para se retirar por inaptidão para o oficialato. Seria uma espécie de certificado de incapacidade para a liderança. Flávio fala que o pai dele, obviamente, né, ficou muito triste por esse fato de ele ter sido expulso ou foi convidado a se retirar, né, do Colégio Naval. Mas ele fala também que daí, no outro ano ele fez vários vestibulares, ele passou em todos. E também fez mais uma prova, que foi para Escola Naval. Ele estava no Colégio Naval, que era para ir para a Escola Naval, mas existia uma prova para ir direto para a Escola Naval. E ele fez essa prova sem a família dele saber. E quando saiu o resultado, ele pegou, né, a aprovação e mostrou para o pai dele. E aquilo ali era para mostrar, para provar para ele e para a família que ele não ia para a escola naval, não porque ele foi expulso, mas sim porque ele não queria. E aquilo ali foi o clique, né, da autoconfiança nele. No capítulo 2, que tem o título O Bico, Flávio fala que até os 18 anos ele não tinha pensado na necessidade de ganhar dinheiro, até que conhece uma pessoa. Luciana é o nome dela. Ela tinha 15 anos e logo ele se apaixonou por ela e já pensava em casar com ela. Mas para isso, precisava começar então a ganhar dinheiro. Até para poder sair e tomar um sorvete e ir no cinema, o que ele poderia fazer? Ele começou a vender relógios. Vendeu para um amigo, para outro, e a clientela começou a crescer até que ele teve que fazer duas viagens internacionais. Foi para o Paraguai comprar novos modelos. Depois de um tempo, Flávio foi classificado em uma empresa para vendedor de curso de inglês. E ele fala que era um serviço engraçado, porque não tinha um salário fixo. E a rotina era chegar às 8 horas para uma reunião todos os dias, e depois ele ia trabalhar no aeroporto Santos Dumont. Ou seja, era lá o local de trabalho dele, porque era de lá que ele fazia ligações para potenciais clientes. E ele justifica por que escolheu, né, trabalhar lá dentro do aeroporto. Primeiro porque era um ambiente climatizado e segundo porque tinha uns anúncios do voo, então deixava o contato com os clientes, né, mais chique. Engraçado, né? E com o crescimento, né, da carreira dele ali dentro daquela empresa, ele nem continuou, na verdade, nem começou a fazer a faculdade de ciência da computação. Então, ele foi aprovado, mas nem começou, que era para começar no mês de agosto daquele ano. E também ele antecipou o desejo, né, deles de casar com a Luciana. Então, ele casou com 20 anos e ela tinha 17. Daí aqui ele fala do ponto de inflexão nessa questão do dinheiro, né? Quando ele tinha ali meados de 18 anos. Primeiro, ele poderia pedir dinheiro para o pai, que estava desapontado, né, com a expulsão dele lá do Colégio Naval. Segundo, pedir para a Luciana pagar a conta, embora ela também não tivesse dinheiro. Terceiro, não sair de casa. Ou quarto, romper a inércia e produzir o dinheiro vendendo um produto, né? Foi o que ele fez. No capítulo 3, Flávio conta que no final do ano de 1991, ele entrou numa fase ruim de vendas do curso de inglês.
E a busca por explicações vai gerando ansiedade e gastando energia. E foi nesse meio tempo, então, que ele acatou a orientação do tio dele de fazer uma seleção para uma multinacional de alimentos lá no Rio de Janeiro. Ele fez prova de português, matemática, conhecimentos gerais, foi entrevistado por diretor e a princípio estaria tudo certo para a contratação dele. Nisso, então, ele informou o diretor dele, né, do curso de inglês, que aquele mês ali seria o aviso prévio que ele estaria saindo da empresa. A princípio, eles não queriam, né, que o Flávio saísse. Só que o tio dele informou que antes de ele ser realmente contratado lá na multinacional, o diretor-geral da filial lá no Rio de Janeiro gostaria de entrevistar ele, gostaria de conversar com ele. Na entrevista, o seu Adilson vai direto ao ponto e pergunta para o Flávio por que ele queria trabalhar naquela multinacional. E Flávio fala que com brilho no olhar, com ambição de crescer, com disposição para trabalhar, ele responde por que ele gostaria de trabalhar ali e por que ele tinha, né, a convicção que a vaga era para ele. Mas o seu Adilson interrompe ele e fala que no máximo que o Flávio ia chegar era naquela sala, naquele local, ou seja, no lugar dele, né? Dali, quem sabe, a uns 30 anos. Mas o Flávio insiste, né? E nisso o seu Adilson interrompe e fala: Flávio, quanto mais você fala, mais tenho convicção de que isso aqui é muito pequeno para você. Nós não vamos te contratar. Uau! Flávio fala que saiu muito triste daquela entrevista por ver o seu plano, né, indo água abaixo. E o que passava pela cabeça dele era o que ele ia fazer, né, já que ele estava no mês de aviso lá na escola de inglês. Bom, mas ele pensou também, o meu diretor não gostaria que eu saísse, então vou produzir o meu melhor esse mês. E foi o que aconteceu, né? E ele fala que o diretor, então, convenceu ele a ficar na empresa. E aqui nesse ponto ele fala que o ponto de inflexão foi 100% do senhor Adilson, né, que não contratou ele naquela multinacional, que seria por um caminho convencional de trabalho. Depois de 4 anos, mais ou menos, então, que ele abriu a WhatsApp, que é uma das maiores escolas de inglês. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, dessa recomendação de leitura aqui. Eu acho super válido a gente conhecer, né, histórias inspiradoras aqui, como do Flávio Augusto. Se você tem alguma indicação aqui de leitura, deixa aqui nos comentários, eu vou gostar bastante de saber. E também já aproveitando, né, eu quero agradecer a cada um de você aqui que está inscrito aqui no canal. Hoje já faz quase 1 ano que a gente está construindo essa jornada aqui no YouTube. Então, gratidão por sua vida. Por hoje era isso, um forte abraço e até a próxima. Bye!